Você acorda. O sol nasce mais uma vez, mas a sua mente ainda está presa em ruídos, distrações, opiniões, medos e expectativas. Você vive como se tivesse o controle de tudo, menos de si mesmo. Mas e se eu te dissesse que existe um escudo invisível, uma armadura mental que os maiores sábios da história vestiam todos os dias? Não feita de aço, mas de clareza, de força interior, de liberdade. Eles chamavam isso de filosofia. Nós chamamos de estoicismo. E hoje eu vou te entregar 5 armas. 5 verdades que, se você aceitar, vão blindar a sua mente contra tudo o que te enfraquece. Mas não espere fórmulas mágicas. Isso não é conforto. Isso é despertar. Você não controla os eventos, só a sua resposta a eles. Imagine o mar. Você não pode controlar a maré, o vento ou as tempestades, mas pode aprender a velejar. A mente estoica nasce dessa consciência. Os eventos são neutros, impessoais. Eles simplesmente acontecem. É você quem dá significado. É você quem escolhe sofrer ou crescer. Epicteto escreveu: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Um insulto, uma perda, uma crise, tudo isso só tem poder se você permitir. O verdadeiro domínio não está no que acontece do lado de fora, mas no que você faz com isso por dentro. Quando você entende essa verdade, você para de lutar contra o mundo e começa a moldar o único território que te pertence de verdade, sua mente. A vida deixa de ser um campo de batalha, onde tudo precisa correr como você quer, e passa a ser um dojo, onde cada dificuldade é um mestre, cada revés é um teste, cada dor é um treino. Pense agora. O que hoje te causa raiva, frustração, descontrole? O que ainda depende do mundo para que você fique em paz? Talvez esteja aí o convite para começar a mudar. Tudo o que é passageiro é irrelevante. Você já parou para observar como tudo que te tirou o sono há um ano já não importa mais hoje? Os estoicos nos alertam: se é passageiro, não deve dominar sua paz. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e que aquilo que nos parece gigantesco agora, amanhã será apenas memória, e depois, nem isso. As coisas vêm e vão: dinheiro, status, elogios, críticas, até mesmo a dor. Mas a mente treinada não se curva à impermanência. Ela aprende a atravessar, não a se agarrar. Blindar a mente é compreender que tudo muda, que o agora está morrendo a cada segundo e que a maioria das nossas angústias nasce do apego. Queremos que algo permaneça, mesmo quando a natureza da vida é mudança constante. Essa verdade não nos torna frios, ela nos torna lúcidos. Ela nos faz valorizar o momento sem nos escravizarmos a ele, amar sem possuir, conquistar sem se iludir, sofrer sem se destruir. Pense, quantas vezes você colocou sua felicidade em algo que duraria pouco? Um olhar, um resultado, uma opinião, um reconhecimento. E quando aquilo se foi, o que restou? Você só pode ser livre quando entende que tudo é temporário, menos a forma como você escolhe viver o que acontece. Sofrimento é treinamento. Não existe mente forte sem dor. Não existe alma firme sem luta. A resistência que você constrói hoje é esculpida nos momentos em que tudo em você queria parar, mas você não parou. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou mestre, ensinava que não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas sim desejar que elas aconteçam como acontecem, e assim encontraremos paz. O sofrimento é o maior instrutor da alma. Ele revela o que você realmente é, não o que você aparenta ser. Ele mostra sua essência, não sua fachada. E ele te pergunta: o que vai fazer com isso? Você pode fugir, como a maioria faz, anestesiar, evitar, reclamar. Mas, nesse caminho, a dor se torna prisão. Agora, se você encara o sofrimento como um campo de treinamento,
Como um mestre rigoroso que te prepara, ele se transforma, ele vira disciplina, foco, clareza, humildade. Ele te prepara para carregar o peso do mundo sem se quebrar. Não é o que te acontece que te molda, é o que você faz com o que te acontece. A tempestade que te atinge pode ser a mesma que limpa os excessos, que arranca o que não serve, que te reencontra com o essencial. Sofrer não é fracassar. Sofrer é parte do caminho para se tornar alguém que ninguém pode destruir. A opinião dos outros não define seu valor. Vivemos em um mundo onde o julgamento alheio pesa mais do que nossas próprias convicções. A voz do outro ecoa alto, abafando a voz interior que realmente importa. Mas o que você é, no âmago de si mesmo, não depende dos aplausos ou críticas externas. Marco Aurélio escreveu que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Pense nisso. Por que dar a terceiros esse poder? Por que permitir que a aprovação ou reprovação alheia molde seu valor, sua paz, sua identidade? Você é dono do seu pensamento, senhor dos seus sentimentos. Sua essência não está no que dizem, mas no que você sabe ser verdadeiro dentro de você. Viver para agradar aos outros é uma prisão invisível. Você se torna um reflexo do desejo alheio, um personagem de uma peça escrita por terceiros e perde a liberdade maior, ser você mesmo. A aprovação externa é instável, efêmera e muitas vezes falsa. O que importa é o julgamento que você faz sobre suas escolhas, sua integridade e seu esforço. Isso sim constrói a fortaleza interior. Imagine sua mente como uma fortaleza. Cada opinião negativa é uma flecha lançada. Se as portas estiverem fechadas para o julgamento externo, essas flechas nunca entram. E seu valor permanece intacto, inabalável, imenso. Lembre-se, o que os outros pensam sobre você é uma sombra que não pode te tocar se você não permitir. A morte não é um inimigo, é um lembrete. A morte, a palavra que muitos evitam, é a maior verdade que enfrentamos. Não é um inimigo que se esconde nas sombras, mas um mestre silencioso que nos ensina a viver. Sêneca nos alertou que não temos tempo a perder, porque a vida é breve e frágil. Mas, se encararmos a morte não com medo, mas com consciência, ela se torna uma força poderosa para blindar nossa mente. Quando entendemos que tudo tem um fim inevitável, aprendemos a valorizar o instante, a cada respiração, a cada decisão. A morte não é o fim da jornada, mas o farol que ilumina o caminho para uma vida de significado. Você já se perguntou por que tantos vivem adiando sonhos, amores, mudanças? Porque a ilusão da eternidade engana, faz você pensar que há sempre mais tempo. A morte quebra essa ilusão, trazendo urgência e clareza. Aceitar a morte é aceitar a impermanência da existência, e com isso, deixar de se apegar ao que é efêmero, ao que não pode ser controlado, ao que não é essencial. Isso é liberdade. Marcos Aurélio refletia: não viva como se fosse morrer amanhã, viva como se fosse eterno, mas com a consciência de que tudo é passageiro. Essa dualidade é o segredo do estoicismo. A mente blindada sabe que a morte não rouba nada, ela apenas cobra a passagem para a verdade maior. Viver plenamente, sem medo, com coragem e sabedoria. E assim, você aprendeu os 5 pilares que blindam sua mente contra o caos do mundo. 5 conceitos que não são apenas ideias, mas ferramentas para uma vida mais forte, mais consciente, mais livre. Agora, a responsabilidade é sua. Não permita que o ruído externo, as opiniões alheias ou o medo do desconhecido governem seu destino. Aplique esses ensinamentos no seu dia a dia. Reflita sobre eles, pratique com constância e permita-se crescer. Lembre-se, blindar a mente não é um ato único, mas uma jornada contínua.
Cada desafio é uma oportunidade para fortalecer sua resiliência. Cada obstáculo, um convite para reafirmar seu controle sobre a própria vida. O poder está em suas mãos. Escolha usá-lo com sabedoria. Escolha ser o comandante inabalável de sua própria mente. Se esse conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal para continuar essa jornada de crescimento e sabedoria. Aqui, cada vídeo é um passo a mais rumo a uma mente forte e livre.